Posso afirmar que é quando do meu processo terminado eu posso fazer a passagem tanto para o meu filho menor como para o meu esposo ou para a minha esposa. Sim, até porque aí é que reside a questão. Se a pessoa, neste momento, a salvaguardar o seu direito à nacionalidade, não está só a salvaguardar o seu direito à nacionalidade se o fizer o quanto antes. Também estará a assegurar a sua e os dos seus descendentes menores e, eventualmente, do seu esposo ou esposa, caso seja esse o seu caso. Portanto, eu penso que mais do que assegurar a sua nacionalidade, a pessoa também terá que pensar na sua família, que, aliás, é um dos primeiros motivos para as pessoas, quando pedem a nacionalidade, tem mesmo a ver com essa transmissão e com esse legado que deixam aos filhos. Bem-vindos! Preparamos este episódio para esclarecer as dúvidas da comunidade de luso-descendentes. Sabemos que tem muitas informações sendo compartilhadas, muitas questões e inclusive pessoas que até acreditavam não ser mais possível solicitar nacionalidade portuguesa pela via sefaradita. Então, para esclarecer uma análise segura e confiável, estamos aqui com a doutora Isabel Conte, reunidos neste especial Movecast, para conversar sobre todas estas mudanças. Apresento a doutora Isabel Conte, licenciada pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Civil e a frequentar doutoramento. Boa tarde, João. Boa tarde, doutora, como está? Primeira pergunta que não quer calar. A lei da nacionalidade foi ou não foi alterada? Não. Neste momento está em curso um debate e uma proposta de lei para alterar a lei da nacionalidade, mas apenas se trata de uma proposta. Ela foi debatida no Parlamento, mas não foi votada. Portanto, estamos perante uma proposta e uma proposta não passa disso. Passa de uma intenção e que ainda terá que ser debatida. Portanto, as recentes notícias que davam a lei da nacionalidade como certa e alterada em junho de 2025, efetivamente não aconteceram. Não aconteceram porque ainda é uma mera proposta. Encontra alguma razão para não ter sido alterada nesse momento em que o Governo tinha anunciado? E a razão principal é que o Governo não tem competência para alterar a lei da nacionalidade, apenas a Assembleia da República. É necessária uma maioria absoluta dos votos dos deputados e não existe consenso. Não existe consenso porque também existem muitos pontos nessa proposta que vários juristas e constitucionalistas já se pronunciaram no sentido que são inconstitucionais. Portanto, ainda continua a ser uma proposta porque é uma proposta que não está em condições de ser votada. Podemos dizer que o Governo recuou na proposta que iria submeter, sabendo que poderia ser potencialmente inconstitucional? Na minha perspectiva, recuou, porque estar a votar algo que é inconstitucional, consequentemente, não vai passar na apreciação e na promulgação do Sr. Presidente da República, que, como já sabemos, é professor de Direito Constitucional e não deixará de remeter o mesmo diploma para uma prevenção de constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional. Excelente. Então, Isabel, pegando na sua resposta, eu gostaria de formular outra pergunta, que seria, para quem tem os processos em andamento e está receoso desta obrigação adicional que o Governo quer, ou mesmo da extinção do regime de nacionalidade portuguesa pela via sefaradita, quem já tem o processo em andamento vai ser afetado por esta potencial alteração? Não. Em termos de pedido de nacionalidade, a regra de ouro é que a pessoa terá o seu pedido decidido e analisado ao abrigo da lei que se encontrava em vigor no dia em que pediu a nacionalidade. Justamente isso é também um dos pontos desta proposta, porque não pode haver retroatividade das leis. Portanto, quem neste momento pediu a nacionalidade e o seu processo já se encontra em tramitação na Conservatória, não será afetado por qualquer alteração à lei da nacionalidade posterior. Então, podemos afirmar que quem já aplicou para a nacionalidade portuguesa, desde que compreende com os requisitos vigentes, irá obtê-la. Minha pergunta é, porquê é que é tão urgente, então, submeter hoje um processo de nacionalidade pela via sefaradita? É importante porque uma das propostas que se encontra nesse tal projeto de lei
é o de revogar a possibilidade de se poder obter a nacionalidade pela via sefardita. É uma proposta que reúne aparentemente o consenso de todos os partidos, embora também nós temos que ver que os partidos recusaram a audiência de várias entidades, mas aceitaram ouvir a comunidade israelita de Lisboa. Portanto, vamos ver o que é que isso significa, mas como sabemos só é um processo político e isso é uma coisa que não se encontra nas nossas mãos e por uma questão de cautela é preferível a pessoa hoje em dia tratar do seu pedido de nacionalidade, tendo em conta que uma coisa é certa, teremos alterações e não sabemos quais. E quando assim é, mais vale jogar pela jurisprudência das cautelas e submeter o seu pedido de nacionalidade antes que haja qualquer alteração radical. Excelente. Então acho que já temos o nosso contexto feito aqui de presente e futuro. Convido também aqui os nossos espectadores para ter mais informação pelo QR Code que aparece na tela e o link na descrição. Ao preencher o formulário vai descobrir a sua viabilidade enquanto descendente sefaradita. Se a viabilidade for positiva, a equipa da Martins Castro irá contactá-lo. Isabel, vimos presente, vimos futuro, vamos ver um bocadinho do passado, da aplicação da lei no seu início. Estamos a falar de uma introdução legislativa à Lei da Nacionalidade em que foi efetiva em 2015, mas há história para trás, é verdade? Sim. O que aconteceu foi que há um movimento na Europa geral, que se gerou já há alguns anos, no sentido de haver uma reparação histórica de certos factos que retiraram a nacionalidade a pessoas que tinham nascido em certos e determinados países. Portugal não ficou isento desse movimento e em 2013 decidiu promulgar uma lei que teve o voto unânime de todos os partidos na Assembleia da República, no sentido de haver uma reparação histórica em termos de nacionalidade por parte de pessoas que fossem descendentes de judeus sefarditas em virtude da Inquisição que os obrigou a abandonar o território português. Essa lei foi promulgada e aprovada em 2013, mas só a partir de 2015 é que foi possível começar a pedir a nacionalidade por essa via, porque apenas foi nessa data que essa alteração à lei da nacionalidade foi regulamentada. Portanto, só após regulamentação é que foi possível ou foi eficaz este pedido de nacionalidade pela via sefaradita. Sim, porque isso é um mecanismo que nós já sabemos que se aplica quanto a todas as alterações à lei da nacionalidade, é que sempre que a lei da nacionalidade é alterada, requer-se também uma alteração ao regulamento da nacionalidade, tendo em conta que é no regulamento da nacionalidade que vamos saber quais são os documentos necessários e qual o procedimento dessa aquisição e desse pedido de nacionalidade. Enquanto isso não se encontrar regulamentado, claro que as alterações não vigoram. E deixa-me fazer uma pergunta. Já estando em 2015 e até 2022, tivemos um regime em que este regime tinha como principal núcleo o que é que era importante provar, essencialmente, neste regime de 2015 a 2022. O mais importante a provar, que aliás ainda se mantém hoje, é o de provar que a pessoa é descendente de um judeu sefardita português. Esse é o primeiro e principal requisito. Portanto, para isso a pessoa tem que ter ou um estudo genealógico ou então, se já o tiver, um certificado emitido por uma comunidade judaica. Mas, desde já, um estudo genealógico já é o bastante e isso poderão fazê-lo connosco. E o que é que aconteceu em setembro de 2022? Em setembro de 2022, o que aconteceu não foi uma alteração à lei da nacionalidade, foi uma alteração ao regulamento da nacionalidade, no sentido de que, para pedir a nacionalidade portuguesa pela via sefardita, o interessado teria que juntar mais documentos, nomeadamente que comprovassem e comprovem a sua ligação efetiva à comunidade nacional portuguesa, o que anteriormente não era necessário. Eu creio que a pergunta que os nossos telespectadores estejam a fazer neste momento é: qual é a diferença entre a lei e o regulamento? A lei é aquela que dispõe sobre os requisitos que a pessoa deve preencher para pedir a nacionalidade. O regulamento apenas vem concretizar quais são os documentos necessários para pedir essa nacionalidade. E essa alteração ao regulamento da nacionalidade foi muito duvidosa, porque, ao contrário da lei da nacionalidade, vem exigir documentos que por si próprios são verdadeiros pedidos de novos requisitos,
que não estão na lei. E daí também ter sido muito debatida a inconstitucionalidade dessa alteração. Portanto, podemos dizer que não há alteração ao regulamento sem haver necessariamente uma alteração à lei da nacionalidade. É isso, ou seja, o regulamento não pode acrescentar requisitos para pedir a nacionalidade, apenas pode regular o que já se encontra na lei da nacionalidade. Portanto, o sentido é inverso, não é do regulamento para a nacionalidade, mas sim da nacionalidade para o regulamento. Que foi efetivamente o que aconteceu durante um largo período, não é? Até, se não falha a memória, abril de 2024. Sim, em 2024 houve uma alteração à lei da nacionalidade que foi publicada, mas que em bom rigor não se encontra em vigor, principalmente quanto aos requisitos que lá se encontram para descendentes de judeus sefarditas, porque mais uma vez temos aqui uma questão, é que essa proposta de lei, essa alteração da lei da nacionalidade nunca foi regulamentada. Acha que podemos fazer um paralelismo com a situação que aconteceu de 2013 até 2015 e um paralelismo é o que está a acontecer de 2022 até 2025, no sentido de não haver um regulamento que especifique necessariamente e concretamente a necessidade de uma autorização de residência de 3 anos? Estamos, ou seja, esta alteração à Lei da Nacionalidade de 2024, neste momento, está completamente inoperacional em relação, especificamente, aos descendentes de judeus sefarditas, porque essa exigência dos 3 anos não se encontra em vigor. E não se encontra em vigor porquê? Porque não foi regulamentada. E é uma regra de ouro que, sendo exigido um requisito mais gravoso do que aquele que era pedido anteriormente, esse não entra em vigor sem que seja regulamentado. Aliás, uma última deixa é que, se verificarmos a redação do Regulamento da Nacionalidade neste momento, que é o decreto pelo qual nos temos que reger quando queremos saber quais são os documentos que temos que juntar, em nenhum momento o regulamento pede qualquer prova de residência. Portanto, essa alteração de 2024 está completamente inoperacional e, claro, não se encontra em vigor. Nem a plataforma pelo qual deve ser submetido o processo para advogados consta também essa necessidade de anexar qualquer autorização de residência em Portugal. Não, e como sabemos, as plataformas eletrónicas, no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, têm que retratar exatamente o que a lei pede e, neste momento, a plataforma também não o exige. Se assim fosse, já teria sido alterada, o que não foi. Certíssimo. Isabel, tivemos sempre a falar de Portugal, mas temos uma realidade europeia. Temos aqui um vizinho, espanhol, não é? Que também teve uma lei bastante semelhante. O que é que aconteceu nesse período de tempo em que a lei espanhola esteve em vigor? Temos que saber que também cada país é soberano quando se trata de legislar em matéria de nacionalidade. E os espanhóis, por razões próprias deles, quiseram também ter uma lei de reparação histórica, no entanto, entenderam que essa lei teria um prazo. Ou seja, logo no início, quando a lei foi aprovada, em Espanha tinha-se dito que a mesma só iria encontrar-se em vigor por 2 anos, embora depois, posteriormente, esse prazo tenha vindo a ser renovado e, entretanto, já acabou. Ou seja, a lei espanhola previu sempre um prazo dentro do qual a pessoa podia pedir a nacionalidade como reparação histórica, sendo que logo de início as pessoas já sabiam que existia uma limitação no tempo para o fazer. Isso não aconteceu em Portugal. E aqui também, como jurista, tenho que falar também sobre as expectativas e sobre os legítimos interesses das pessoas. Quando a lei foi promulgada em Portugal, nunca se disse que iria ser limitada no tempo. Portanto, penso que isso legitima também um pouco, talvez, a consternação com que certas pessoas agora veem uma lei que até foi aprovada pela maioria absoluta dos deputados, agora o seu fim. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o regime espanhol e o regime português. Portanto, quem quiser pedir a nacionalidade pela via sefaradita em Espanha, neste momento já não é possível. Não é possível.
mas ainda pode fazê-lo aqui em Portugal, sendo que também, se falarmos em termos genealógicos, muitas das pessoas que são descendentes de judeus sefarditas espanhóis também são descendentes de judeus sefarditas portugueses, pelo simples facto de que a Inquisição em Espanha ocorreu em primeiro lugar e muitas das pessoas que eram judeus sefarditas e que se encontravam em Espanha, o seu primeiro impulso foi ter vindo morar para Portugal. E, portanto, talvez a pessoa tenha essa descendência que é completamente válida e, se já não o pode fazer em Espanha, pode ainda fazê-lo em Portugal. Certíssimo. Imaginemos hoje que eu tenho o meu processo terminado. Transmissão da nacionalidade para os meus familiares. Sim ou não, posso fazê-lo e como? Pode fazê-lo. E a boa notícia é que nesta proposta de lei não se encontra qualquer alteração quanto à transmissão para filhos menores e cônjuges, portanto ela vai manter-se, será sempre possível transmitir essa nacionalidade aos filhos menores e aos cônjuges. Claro que depois há certas condições, já sabemos aos filhos menores enquanto estes são menores, portanto tenham cuidado enquanto os seus filhos não atingem a maioridade, e para os cônjuges ou para quem vive em união de facto, terá que esse casamento ou essa união de facto perdurar há pelo menos 3 anos para poder fazer. Certíssimo. Então, portanto, eu posso afirmar que é quando do meu processo terminado eu posso fazer a passagem tanto para o meu filho menor como para o meu esposo ou para a minha esposa. Sim, até porque aí é que reside a questão. Se a pessoa, neste momento, a salvaguardar o seu direito à nacionalidade, não está só a salvaguardar o seu direito à nacionalidade, se o fizer o quanto antes, também estará a assegurar a sua e os dos seus descendentes menores e, eventualmente, do seu esposo ou esposa, caso seja esse o seu caso. Portanto, eu penso que mais do que assegurar a sua nacionalidade, a pessoa também terá que pensar na sua família, que, aliás, é um dos primeiros motivos para as pessoas, quando pedem a nacionalidade, tem mesmo a ver com essa transmissão e com esse legado que deixam aos filhos. Certíssimo. Voltando à temática dos judeus sefaraditas, quem nos está a ver aqui hoje, quem acha que pode ter a possibilidade de ser descendente do judeu sefaradita, onde é que deve começar? Para começar, nós temos um formulário que a pessoa poderá preencher e deve, desde logo, através da sua certidão de nascimento e dos seus ascendentes, pedir uma viabilidade. Essa viabilidade pode ser dada num prazo de 48 horas, sendo que se realmente tiver uma grande probabilidade de viabilidade, então é aí que deve começar. Deve começar por um estudo genealógico e a partir daí é que começa toda esta aquisição da nacionalidade portuguesa. Porque, como eu disse há pouco, esse é o primeiro e mais importante dos requisitos. Tem que comprovar que é descendente de um judeu sefardita português. E a Martins Castro faz essa pré-análise no sentido de viabilizar ou não essa possibilidade logo à partida de poder ser judeu sefaradita e identificando também o judeu ao qual a sua árvore pertence. E para o cenário brasileiro, como é que, através da Martins Castro, pode solicitar? Através também do estudo genealógico, e desta forma também pode preencher o formulário da Martins Castro. Também será feita essa análise e essa viabilidade será feita no prazo de 48 horas. É exatamente a mesma coisa. Portanto, terá que comprovar a sua descendência em relação a um judeu sefardita português. E para ser mais concreto, contratando a Martins Castro, não existirá qualquer pedido de uma necessidade de uma autorização de residência por 3 anos? Não. Como disse há pouco, neste momento essa exigência da residência de 3 anos não se encontra em vigor e muito provavelmente nunca mais estará. Essa norma não foi regulamentada e, portanto, o melhor é realmente pedir agora, não só, primeiro, porque essa questão dos 3 anos não se encontra em vigor e, segundo, porque em setembro os trabalhos parlamentares vão ser retomados e vai novamente ser discutida esta proposta e, neste momento, não sabemos qual vai ser o fim. E, portanto, o melhor que temos a fazer é realmente precaver-nos, entrar em contato com a Martins Castro. Nós também fazemos estudo genealógico e, portanto, a partir do momento em que temos uma viabilidade da pessoa
fica tranquila e também não vai ter a necessidade nem a preocupação de fazer um estudo genealógico ou de recorrer a outra pessoa, porque sabe que aqui todo o serviço vai ser concentrado, tanto o da viabilidade em termos de comprovação de descendência judia-sefardita, como depois na submissão do pedido da nacionalidade na conservatória. Portanto, a Martins Castro assegura o processo completo, desde o momento em que faz a pré-viabilidade para identificar o judeu-sefaradita, até o momento em que vai obter o certificado junto da comunidade judaica, até, mais posteriormente, quando a conservatória decide favoravelmente o pedido de nacionalidade, Martins Castro encontra-se em todos estes processos, entregando assim a tal e desejada nacionalidade portuguesa. Sim, eu acho que não faria sentido que não fosse de outra forma, porque ao fim e ao cabo a descendência de judeu-sefaradita português é um requisito dos mais importantes e, portanto, eu acho que tem toda a lógica, todo o processo ser um só e ser a mesma entidade a tratar tudo do início até ao fim, até por uma questão da comunidade, até do próprio cliente, que sabe que a partir daquele momento tem quem veja e quem analise e quem trate de tudo de uma só vez. Quem nos vê dirá: mas porquê é que eu vou submeter o meu processo agora, se ainda há tempo? Porquê é que nós não podemos deixar os processos para a última da hora? Não podemos deixar os processos para a última da hora, porque, primeiro, nós não sabemos quando é que eventualmente poderá haver essa alteração. Porque, como disse, o retomar dos trabalhos parlamentares recomeçam em setembro e nós sabemos que a atividade política é uma coisa que não se encontra nas nossas mãos. Nós não sabemos quanto tempo vão durar os debates, o que é que vai ser alterado e, portanto, aqui falo da jurisprudência das cautelas, ou seja, se realmente eu tenho os requisitos, eu tenho que me prevenir. Portanto, isso, digamos que é uma questão de bom senso e também, como eu lhe disse, aguardando também e salvaguardando o seu direito, está a salvaguardar os interesses também da sua família. E também porque já sabemos que quando existem alterações à lei da nacionalidade, as submissões de pedidos vão ser muitas. E vai haver submissão de pedidos em massa e, portanto, também temos que ver sob o ponto de vista estratégico e até da quantidade. Portanto, eu aqui apelo a não deixar o seu pedido para a última da hora, porque a quantidade pode ser tanta que o seu processo pode eventualmente não ser submetido a tempo e horas. Portanto, aqui eu apelo sobretudo à jurisprudência das cautelas e à antecipação. A antecipação é a melhor neste momento quanto a um processo desses, pois claramente estamos perante um processo político. Resumindo, é possível submeter o processo pela via sefaradita, não será exigida autorização de residência. Neste momento, com a assessoria da Martins Castro, temos um processo completo e, quando for decidido favoravelmente, poderá fazer a transmissão da nacionalidade para a sua família. É isso, doutora? É, e o melhor realmente é fazer tudo numa só vez, atempadamente, tranquilamente, para realmente assegurar que tudo se passa corretamente e a tempo e horas. Doutora Isabel, foi um prazer. Vou também despedir-nos de quem nos está a ver. Não se esqueça que pode ter acesso a mais informações pelo QR Code, onde irá aparecer na tela e com o link da descrição. Ao preencher este formulário, a nossa equipa vai analisar a situação e explica o que deve fazer para iniciar o seu processo enquanto ainda há tempo. Sim, enquanto há tempo. E aqui mais uma vez apelo então a que tratem das coisas o quanto antes. Muito obrigado. Nada, obrigada. Muito obrigado.